Bom dia, Miss. Bom dia, Digé. Tudo bem? Iniciar, vamos orar, né? Vamos entregar para o Senhor, para nós. Seja bem-vinda, Rosa. Bom dia. Nós vamos orar? Vamos pedir para o Senhor? Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia. Pai, mais uma vez, Senhor, somos gratas a Ti pela oportunidade de termos alcançado mais esse dia com vida e com saúde, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem nos dado, Senhor, coragem, discernimento, o Senhor tem nos dado ânimo para estarmos aqui no começo do dia, Senhor, com as nossas premissas, Senhor, direcionadas à Tua palavra, Pai. E te pedimos sabedoria, Pai, divina, para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós aqui na palavra que foi lida hoje. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Então, glória a Deus, né? Por mais um dia e por mais um momento de leitura. Falamos, né, que lemos os 5 e o 6 ontem, e hoje nós vamos ler o verso 7, o capítulo, né? Capítulo 7, né? Se Deus permitir, vamos ler o 8 também. Então vamos nós? Vamos mais um, né? Que o Senhor esteja conosco, que Ele fale conosco. Porque é isso que nós queremos, né? Nós não queremos só ler, nós queremos ter uma revelação de Deus. Que Ele fale comigo, que Ele fale com você. De repente Ele fala comigo de um jeito, fala com você de outro jeito, né? Dependendo da situação que nós estamos, Ele traz para nós. E Deus Ele traz respostas também de orações para a gente, através da leitura da Bíblia. O capítulo 7 do livro de João. Jesus vai à festa das cabanas. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judeia, porque ali os judeus procuravam matá-lo. O ministério de Jesus aqui na terra, gente, foi marcado por perseguições, né? Perseguições. E até hoje, né? Para nós aqui, né, que somos brasileiros, né, graças a Deus a gente tem a liberdade de ter acesso à palavra, de ler, né, e a gente não ser repreendido pela lei do nosso país. Mas tem países por aí, tem nações por aí que é realmente proibidos, os cristãos são perseguidos, né, e muitos são mortos por ler, por pregar a palavra, por falar de Jesus. Então, nós temos esse privilégio. Nós temos que fazer valer esse privilégio, né? Que é ter esse acesso, ter a liberdade, poder ler a palavra em qualquer lugar, em qualquer hora. Mas, ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: Você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Porque ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo. Né? Isso era a visão dos irmãos dele, porque duvidavam também do poder que Jesus tinha. Né? Eles duvidavam do poder sobrenatural de Jesus. Os seus irmãos disseram isso porque não criam nele. Então Jesus lhes disse: O meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é apropriado. Então, para Deus, Ele sabe o tempo certo de cada coisa. E é assim também que Ele age na nossa vida. E às vezes a gente acha que Ele está atrasando, né? A gente acha que Ele nem vai dar uma resposta, né? Porque Ele tá demorando, mas não, é porque Ele é que sabe realmente o tempo certo para cada coisa, da minha vida e da sua vida também. O meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é apropriado. Quer dizer, não se planeja, né, no respeito ao tempo. Qualquer tempo é o tempo. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim odeia, porque testemunho que as obras dele são más. Quer dizer, aquele que não vai contra o errado, contra as coisas erradas, o mundo não vai odiar, né? Porque está do lado dele. Mas Jesus e qualquer um de nós, né, que agir contra as coisas erradas, a gente também vai ser odiado. Pode ter certeza. Vão vocês à festa? Eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isto, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu. Não publicamente, mas em segredo. Os judeus o estavam procurando na festa e perguntavam:
Onde está aquele homem? Entre as multidões havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um bom homem. Outros responderam: não, ele está enganando o povo. Ninguém, porém, falava dele em público, por medo dos judeus. Jesus, ele estava ali, e é uma riqueza no meio daquele povo, e as pessoas perdendo a oportunidade. Quantas vezes também nós perdemos essa oportunidade, né, de usufruir da presença do Senhor? Às vezes a gente deixa de estar na presença do Senhor para estar em um ambiente que não tem nada a ver. Que às vezes a gente está naquele ambiente e já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com você. E você está em algum ambiente, aí do nada vem aquela mensagem na sua mente: o que eu estou fazendo aqui? Que benefício tem isso aqui para mim? Às vezes acontece isso na nossa vida. E aqui, assim, estavam aquelas pessoas ali, estavam no ambiente, mas eles não tinham essa revelação. O que eu estou fazendo aqui? Eu poderia estar usufruindo da presença do Senhor, Ele está aí no nosso meio e eu não perco a oportunidade, né? De fazer a vontade de Deus pode gerar, sim, rejeição, né? Pode gerar rejeição. E Jesus sabia disso. Por isso que ele teve cautela, ele soube a hora certa, né, de agir. Que a gente saiba, né? Usufruir da presença do Senhor. Não desperdiçar tempo, né, com coisas erradas, outras coisas. Então, a partir do versículo 14, Jesus ensina na festa. Então, essa é a mesma festa. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o que ensino não procede de mim, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Então, gente, é só uma paradinha aqui. Muitas das vezes a gente deixa de falar da palavra do Senhor, falar da Bíblia, né? De falar para uma pessoa, de levar uma palavra para uma pessoa, porque a gente espera que a palavra saia da gente mesma. A gente não espera em Deus. Nós não podemos esperar nada de nós. Nada. Quando a gente for, né, falar com alguém, primeira coisa que a gente tem que fazer: pedir para Deus: Senhor, o que o Senhor quer, né, que aquela pessoa ouça? Então me fala. É Ele que vai trazer a revelação. É Ele que vai falar. E não a gente. Porque quando a gente fala de nós mesmos, nós estamos falando da carne e a gente pode ir contra a vontade de Deus para aquela pessoa. Então que a gente tenha cuidado com isso. Que aqui ele fala: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Porque quando vem de Deus, gente, é algo certeiro. Quando é do homem, pode falhar. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou é uma pessoa verdadeira. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não deu a lei a vocês? No entanto, nenhum de vocês obedece a ela. Por que procuram matar-me? Porque se eles conhecessem de fato a lei, eles entenderiam, né, e reconheceriam que Jesus, né, era o enviado, era o Messias, né, prometido. Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matar você? Jesus lhe disse: fiz um milagre e vocês todos estão admirados. Porque Moisés deu a vocês a circuncisão, embora, na verdade, ele não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas. Vocês circuncidavam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada? Porque vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Era uma lei que era apenas para
massagear o ego daquelas autoridades, né? Não era para beneficiar realmente aqueles necessitados. E Jesus veio para os necessitados, né? Ele veio para todos, né? Mas ele tinha um olhar muito especial para eles. E aqueles homens da lei, eles não estavam nem aí, né, para a necessidade do outro. Então que a gente também possa nos policiar também, nos corrigir em relação a isso, né? Pensar nisso, né? Será se as minhas ações, o que eu faço no meu trabalho, na minha casa, né? Onde eu vou, na minha faculdade, sei lá, onde eu estou indo, será se a minha ação, ela beneficia as pessoas ou a lei que governa, né? Que rege somente a lei, né? A gente tem que pensar nisso, né? Que Jesus, ele está em mim. Se ele está em mim, o que tem que sair de mim é algo bom, né? É algo que beneficie o próximo e não que gere dano ao próximo, né? Sempre pedindo ao Senhor, Senhor, trabalha em mim. Faça com que eu pareça cada vez mais contigo. E não é fácil, gente. Divisão sobre quem é Jesus. Versículo 25. Então, alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele, falando publicamente, e não lhes dizem nada. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Nós sabemos de onde é este homem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Então, eles esperavam que o Cristo não fosse nascido de mulher, né? Não fosse alguém, creio que vindo do sobrenatural, né? Vindo das nuvens, do céu, diretamente, né? Porque Jesus, eles sabiam que Jesus era filho de Maria e de José, então eles não acreditavam. Na verdade, eles não conheciam a lei, né, de Moisés. Eles só falavam superficial, mas eles não tinham uma revelação. Porque, gente, a revelação, ela só vem para aquele que crê em Deus. E esses homens, eles não acreditavam. Por isso que eles não tinham essa revelação, porque eles não acreditavam em Deus. Eles acreditavam no papel, na letra ali só. Era só naquilo, é como se fosse um emprego mesmo deles, né? Ali era um trabalho, não era um servir de Deus, não era. Por isso que eles não tinham essa revelação do Senhor. Por isso nós precisamos pedir, gente, por isso nós precisamos ler a palavra. Por isso nós precisamos estar sempre na presença de Deus, buscando. Porque é Ele que traz para nós, né? Não é só a leitura, não é. Nós precisamos pedir constantemente essa sabedoria divina, pedir sempre a revelação de Deus, para que Ele fale aos nossos corações. E Ele fala conforme o momento em que a gente está. De repente, você lê a palavra hoje, ela fala uma coisa para você. Porque você está passando por alguma situação naquele momento. Né? Ou você está tranquila, ou você está passando, ou está próximo a passar. E daqui 1 ano, 2 anos, você vai ler novamente, você está em outra situação, Ele vai falar conforme aquela situação. É assim que o Senhor fala conosco. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus clamou em alta voz. Isso a partir do versículo 28. Vocês me conhecem e sabem de onde sou? Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele, porque a sua honra ainda não havia chegado. No entanto, muitos no meio da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que este homem fez? Quer dizer, muitos viam, né? Viam e tinham um entendimento de que aquilo realmente era algo sobrenatural, algo vindo do céu. Quando Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que este homem fez? Eles acreditavam nos sinais que Jesus fazia. A partir do versículo 32, os fariseus ouviram a multidão sussurrando essas coisas sobre ele. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para prendê-lo. Jesus lhes disse: estou com vocês apenas por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei.
os judeus disseram uns aos outros: para onde pretende ir este homem que não o possamos encontrar? Gente, não tinha revelação mesmo, né? A gente vê aqui que eles não tinham realmente. Pretende ir para onde vive o nosso povo disperso entre os gregos, a fim de ensiná-los? O que ele quis dizer quando falou: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei? Então tinha muito questionamento entre os judeus, eles não tinham essa revelação. Tinha conhecimento da palavra, né, que Moisés deixou, mas não tinha essa revelação de quem realmente, de que estava cumprindo, né, a lei que eles mesmos tinham em mãos. Bom dia, Renata. Seja bem-vinda à leitura da Bíblia. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta. Quer dizer, ele esperou 7 dias. A festa durava 7 dias, gente. Ele esperou o último dia, né, para ele fazer uma declaração. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem acreditar nele, né? Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que neles crerem. Que é o Espírito Santo, né, gente? Então, até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. A partir do verso 40. Ouvindo as suas palavras, muitos no meio do povo disseram: certamente este homem é o profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir a Galileia? Vir da Galileia, né? Eles estavam esperando vir, né, da maior cidade, do maior meio possível, mais industrial possível daquela época, mais movimentado, mais poderoso em termos financeiros, né? Então eles esperavam um Deus realmente carnal, não esperavam um Deus sobrenatural, né? Não. A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, de onde era Davi. Era muitos questionamentos, gente, e existe até hoje muitos questionamentos para quem não conhece a palavra. Os questionamentos ainda continuam, as dúvidas ainda continuam, mas por isso a gente precisa conhecer a palavra. E a gente que conhecendo a palavra, nós podemos ser um canal de bênção na vida das pessoas que não conhecem. Nós podemos, explicando do nosso jeito, cada um do seu jeito, gente. Cada pessoa do seu jeito vai alcançar pessoas também, porque Deus fez assim, né? E aqui, eu gostaria até de fazer um parênteses aqui, nem era a hora, né? Mas veio aqui agora, então é agora que a gente fala. E sabe como que eu vejo assim, as pessoas também que conhecem a palavra, nesse projeto de Deus, é como um teclado, né? Um teclado de um computador ou de um celular. Que a gente vai digitar um texto, né? Você vai digitar um trabalho. Cada teclado ali tem um que é só um pontinho, só um pinguinho. Mas aquele pinguinho, se ele não fizer parte daquele texto, muda toda a estrutura do texto. Não vai passar a mensagem correta. Tem outro que é só um risquinho, né? Mas ele também é importante naquele projeto, naquele texto. Tem outro que já é um símbolo maior, também tem importância, mas não é mais importante do que aquele pinguinho. Então, cada um tem uma importância naquele teclado. É igual a nossa vida. Nós, né? Eu com a minha voz, às vezes, né? Eu posso reclamar da minha voz, aí eu falo de um jeito, falo rouco, falo não sei como. Mas o meu jeito de expressar vai atingir alguém, né? Alguém que se identifica. Outro já não gosta, é normal, né? E é igual você também, que está ouvindo e que vai ouvir depois. Você com o seu jeito, do jeitinho que você fala, do jeitinho que você entendeu, você vai passar para alguém, o Senhor vai colocar a pessoa na sua vida e você vai falar para ela e ela vai entender. Então, é esse o nosso papel, né? Cada um tem um sentido, tem um objetivo, cada um do seu jeito vai atingir e vai ser útil no projeto de Deus. Então, o reino de Deus
aqui na terra é construído com a gente. Nós somos os tijolinhos, né? As pedrinhas para construir esse reino de Deus aqui nessa terra. Ele conta é comigo e com você, né? Então vamos dar continuidade, né, para a gente entender a palavra, para a gente poder ser útil no reino de Deus, não é mesmo? Então vamos lá. Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns dentre eles queriam prendê-los, mas ninguém lhes pôs as mãos, porque não era a hora, né? Então, nada acontece com a gente, né? Se a gente está com Deus, não vai acontecer nada que não seja no controle do Senhor. Nada, nem antes e nem depois, é na hora certa. A incredulidade dos líderes de judeus. Opa, quase não saiu. A incredulidade dos líderes judeus, né? Então, a partir do versículo 45. Finalmente, os grandes do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira que esse homem fala, declararam os guardas, né? Eles acharam interessante a forma que Jesus falava. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Nicodemos, um deles que anteriormente tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele tem feito? Eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então aqui, só voltando bem aqui, gente. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Quer dizer, ele estava preocupado, não era com Deus, não era com a posição da lei em si. Eles estavam preocupados com as autoridades, né? Se alguma daquelas autoridades tivesse acreditado em Jesus, era fácil ele também ir, né? Mas ninguém acreditou. Ele falou: essa ralé, esse povinho aí qualquer, quem foi que acreditou em Jesus? Ah, não foi nenhuma autoridade. Ah, eu também não vou. Quer dizer, ele não quis ir contra, né, as autoridades, porque ele ia perder poder, perder posição. Ele estava preocupado era com isso. Ele não tinha noção de que as posições da terra, né, essas posições, cargo importante, vai passar, né, e o reino de Deus não passará. Então, porque ele tinha o conhecimento da lei, da palavra do Senhor. Então, assim, o Senhor fala conosco, né, cuidado com o sabe tudo, né, eu já sei tudo. Eu já sei tudo, eu não vou parar para ouvir ninguém. Eu já sei tudo, eu não preciso ler a Bíblia, né? Eu já vou para a igreja quantas vezes. Ou eu já sei tudo, né? Eu não vou parar para ouvir uma pessoa que tem menos estudo do que eu, né? Então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso, porque o Senhor, ele revela para quem ele quiser, né? Tem passagem na Bíblia aí que mostra que Jesus usou, que Deus usou uma jumenta, né? Para falar com quem ele quis. Então ele continua usando. Ele continua usando quem ele quer, né? Não precisa de diploma, não precisa de informações, não precisa de nada disso. Basta ter um espírito vivo, né? E crer no Senhor. E ele vai usar. Ou quem ele quiser, realmente, da forma que ele quiser. Até quem não crê, mas se ele quiser, né, fazer ele, trabalhar para ele, ele faz, né? Então, assim, que a gente esteja com o coração aberto, né? Para receber, né, a palavra do Senhor, para receber a revelação de Deus. Porque ele só vai revelar também para quem está disposto. Então nós concluímos o capítulo 7 do livro de João, né? E vamos para o capítulo 8. O capítulo 8 começa com a mulher perdoada. Então cada um foi para a sua casa. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente ao templo. Todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se sentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhes uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei,
Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, a fim de terem fundamento para acusá-lo. A gente pode conferir em Levítico 20, 10 e Deuteronômio, eu vou até pegar bem aqui, 22, 22. Quando eu vou ler, né? Quando um homem for achado deitado com mulher casada, com marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Então aqui era condenado o homem e a mulher, quando fala nesse caso, né, de lei. E lá em Levítico 20, 10, também fala, né, também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Quer dizer, era o homem e a mulher, né? Os dois. Quer dizer, aqui não fala, que fala adultério, né? Fala que a mulher cometeu esse ato, mas, quer dizer, ele infringiu a lei, né? Ela pecou. Quem de nós nunca pecou, né, gente? E para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Todo mundo peca. E aqui só quem foi levado foi a mulher. Não, o homem não foi levado, a gente observa isso, né? Já tem uma situação, né? O quanto que aqueles homens se consideravam, né, superior, né? Então as mulheres eram realmente discriminadas. E aqui Jesus, eles esperavam realmente que fosse apredejada aquela mulher. Eles estavam praticamente esperando aquilo, né? Levar ela para fazer aquilo, né? Como que era o coração, né? E ali, eles não estavam nem cumprindo a lei. Só para você ver, eles não estavam nem cumprindo, porque se cumprisse a lei, né, coloca aqui como adultério, ela e foi pega, né, em adultério com uma outra pessoa, né, muitas das vezes, talvez aquele caso ali, né, poderia ser que seja até um daqueles fariseus, o homem da lei, mas para eles a lei não estava funcionando, só funcionava para o outro mesmo, a lei não funcionava para ele, funcionava só para o outro, né, para eles não, fundamento para acusar Jesus, queriam acusar Jesus de qualquer forma, né. Mas Jesus conhecia a palavra, conhecia a lei mais do que eles, né? Conhecia até o coração deles, imagine uma lei. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Essa passagem para mim ela é maravilhosa, gente. Está dizendo que todo mundo tem pecado, todo mundo, né? Ai de nós se não fosse, né, a graça, né, a bondade, né, a misericórdia de Deus, né? Ai de nós, ai de mim, né? Se não fosse a misericórdia de Deus para perdoar, para, né, os pecados. Ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram, acusados pela consciência, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Né? A gente fica pensando assim, o constrangimento daquela mulher, né? Quanto ela ficou envergonhada, creio eu, no meio daqueles homens sendo julgada, e pensando assim, né? Vai ser apedrejada. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou: eu também não a condeno. Vá e de agora em diante abandone a sua vida de pecado. Quer dizer, Jesus, ele não ignora o seu pecado, mas também ele não desiste da pessoa, né? Ele não ignorou ali o pecado daquela mulher. Ele só não condenou, né, ela. Ele deu uma oportunidade para ela, né? Falou, vá, eu também não vou te condenar, mas também você não peque mais, tá? Dando uma oportunidade, ele dá oportunidade para nós todos os dias, né? Todos os dias que a gente pecar, a gente procura ao Senhor, gente, porque pecar não é nada planejado, né? Aliás, tem muitos que planejam, né? Claro. Mas eu falo assim, às vezes você comete um pecado, um erro contra uma pessoa, né? Você é injusta com alguém,
algumas atitudes nossas, uma fala, né? A gente acaba cometendo alguns erros, né? Que a gente não fique envergonhada de buscar a Jesus, né? Pedir para Ele, Senhor, perdoe meus pecados. Porque só o ato de você reconhecer que você pecou, está dizendo que o Espírito Santo está contigo ali, está mostrando para você. Porque muitas vezes não, nunca, gente. Não vem de nós mesmos, né? O arrependimento. Vem porque a gente tem um Espírito Santo conosco. E Ele que dá a oportunidade, Ele que nos aponta, né? Olha, você errou aqui, está errado, né? Corrija isso. Então, assim, que a gente não fica com essa vergonha de buscar o Senhor, de confessar a Ele que você errou e pedir perdão. Porque isso não é sinal de pequenez em termos de inferioridade, não. Para o reino de Deus é sinal de grandeza, né? É sinal de você reconhecer, de você ter humildade, né? E no reino de Deus a humildade é maior do que a grandeza humana, né? Carnal em si. Então que a gente tenha essa humildade de reconhecer o erro, de pedir perdão para o Senhor. Porque assim como Ele perdoou aquela mulher, com certeza ele também vai nos perdoar. Porque o único pecado não perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? É você não reconhecer o poder do Espírito Santo. Bom dia, Maria Marques. Então vamos para o versículo 12 do capítulo 8, né? A validade do testemunho de Jesus. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Frase linda, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: você está testemunhando a respeito de você mesmo? O seu testemunho não é válido. Jesus respondeu: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Gente, olha, que a gente nunca, a partir do momento que você tem Jesus contigo, né, que nós sabemos, né, que como nós nascemos de novo, nós vimos ontem sobre o nascer de novo, a gente nunca tenha dúvida, né, de quem nós somos, nunca tenha dúvida da nossa identidade, nunca tenha dúvida, né, de que você é filha amada do Senhor, nunca. Isso é uma coisa que tem que sair da sua vida, isso tem que sair da minha vida e da sua vida. A gente tem que crer sempre, né, saber, ter certeza de onde a gente veio e para onde nós vamos também. Você sabe por que existe muito vazio na vida das pessoas? É porque elas não têm essa verdade. Então, assim, quando a pessoa sabe quem ela é, conhece a sua identidade, ela sabe de onde ela veio e para onde ela vai, ela reconhece que aqui, essa terra, né, é só uma passagem. Ela sabe que, quando a gente fala assim, eu sou estrangeira aqui nessa terra, eu sou andarilho aqui nessa terra, é porque aqui não é nossa morada eterna, né? Nossa morada eterna é no reino de Deus, né? Porque, gente, nós sabemos que nós vamos morrer um dia, né? Pode morar num castelo, pode ser trilionário, pode, sei lá, nem pisar no chão, mas vai morrer um dia, vai virar pó de novo. E aí, para onde é que vai? Né? Essa certeza que nós temos que ter, porque nós não vamos permanecer para sempre aqui. Se não tiver bom, a gente tem certeza que vai para um bom, né? Para um excelente. Mas se tiver bom aqui na terra, a gente tem a certeza também que nós vamos para um melhor do que aqui, né? Então, a gente não pode perder esse foco. Vou ler novamente. Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou, né? Eu tenho essa certeza em mim, para onde eu vou. Eu sei de onde eu vim também, né? Onde eu estava antes de eu conhecer Jesus. Eu sei, né, como que era a minha vida. E vocês, porém, não sabem de onde vem e nem para onde... Não. E vocês não sabem de onde vim e nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido.
eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai. Olha, que me enviou. Então perguntaram-lhe: onde está o Pai? Jesus respondeu: vocês não conhecem nem a mim, nem ao meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam o meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se depositavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Quer dizer, Jesus só foi preso, só passou por tudo aquilo, porque Deus permitiu, porque fazia parte do processo, né? Fazia parte daquela promessa, fazia parte de uma palavra para que eu e você fosse beneficiado, né? Por aquilo. Porque senão Jesus não teria sido, né? Ele tinha poder para... Ele nem precisava ter vindo aqui na Terra, né? A gente andado aqui como homem, sofrer aqui. Não, ele nem precisava. Mas ele fez tudo isso para que, né, eu e você tivéssemos, né? Fôssemos beneficiados, né? Mais uma vez Jesus lhe disse: eu vou embora e vocês procurarão por mim, mas morrerão nos seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: acaso pensa em se suicidar? Será por isso que ele diz: para onde vou, vocês não podem ir? Né? Então, ele respondeu, ele, porém, continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês não são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu disse que vocês morrerão nos seus pecados, porque se não crerem que eu sou, de fato morrerão dos seus pecados. Quem é você? Perguntaram. Aqui quando ele fala, né? Creram que eu sou, de fato morrerão nos seus pecados. Esse é forte, né, gente? Aqui também eu lembrei daquela passagem que fala assim, que o salário do pecado é a morte, né? Então aqui confirma, de fato, o salário do pecado é a morte. Então vamos. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês. No entanto, aquele que me enviou é verdadeiro e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que lhes falava a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, quer dizer, Deus estava com ele, né? Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Que nós façamos também, né, gente? Não é fácil, mas a gente buscar isso, né? Fazer aquilo que agrada a Deus. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Então, gente, ali não era falta de conhecimento, não era falta de informação, né? Porque aqueles homens tinham conhecimento. Era a falta de revelação de Deus na vida deles, né? Eles não buscavam Deus, buscavam só a palavra, né? Então, eles não tinham isso. Então, que a gente busque a revelação de Deus, né? A gente busque conhecer a palavra, que é para a gente ter acesso ao Senhor. Os filhos de Abraão e os filhos do diabo. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecessem firmes, e gente, aqui a partir do versículo 31, tá? Versículo 31, os filhos de Abraão e os filhos do diabo. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecessem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aqui a gente ouve, né, muito essa passagem aqui, né? Conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres?
Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ele para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu falo do que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai. Responderam Jesus. Abraão é o nosso pai. Responderam. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Vocês, porém, estão procurando matar-me, embora eu tenha falado a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês, que não é Abraão, né? Segundo Jesus está dizendo aqui, né? Porque Abraão foi considerado, né, um homem segundo o coração de Deus em relação à fé, né? Que Abraão buscou fazer a vontade do Senhor, né? Ele ouvia a Deus, né? É tanto que ele foi sacrificar o próprio filho dele, né? Em obediência ao Senhor. E aqueles homens ali não buscavam fazer nada disso, né? Para agradar a Deus. Eles buscavam para agradar a lei humana, né? A lei dos homens, a autoridade. Eles protestaram. Gente, quase não sai, não. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não compreende o meu discurso? Porque são incapazes de ouvir o que digo? Vocês são do diabo. O pai de vocês é quem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, expressa a sua própria natureza, pois é mentiroso e o pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, porque não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Aqui, gente, é sério, né? Jesus colocar aqui claramente, porque vocês não me ouvem, porque você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Então, assim, é séria essa questão, né? E colocar aqui também que o diabo é o pai da verdade, da mentira, né? Então a gente tem que ter cuidado ao falar, né? Falar somente a verdade. Porque se a gente falar uma mentira, por muito pequena que seja, nós estamos alimentando o diabo, né? Alimentando o inimigo de Deus. E muitas vezes são coisinhas pequenas, né? Atender o telefone a criança. Fala para fulano que eu não estou aqui, não. Isso é uma mentira. Você está ensinando seu filho a mentir. E você está alimentando o diabo também, o inimigo. Então são coisas pequenas que às vezes você faz, a gente faz até por costume, por hábito, né? Ah, não, eu não vou ali hoje, não. Eu vou falar que eu não estou bem, né? Não vai no trabalho, não, eu vou arrumar um atestado, ligar para alguém, pedir um atestado de alguém. Gente, isso você está cavando sua cova, você está cavando doença para você. Então, cuidado, a gente tem que ter cuidado com isso, muito cuidado. As declarações de Jesus acerca de si mesmo. Vamos terminar, né? Os judeus lhes responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado. Está confirmado. Jesus disse: não estou endemoniado. Ao contrário, honro o meu Pai
e vocês me desonram. Não busco glória para mim mesmo, mas a quem a busque e julgue. Em verdade lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém aguardar a sua palavra, nunca experimentar a morte? Você é maior do que Abraão, o nosso pai? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. O meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso, como vocês. Mas eu, de fato, o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele o viu e se alegrou. Os judeus lhes disseram: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? E de fato, gente, a cegueira espiritual, ela é verdadeira, né? Ela existe, né? Aqui está claramente, porque aqueles homens, eles eram senhores da lei, conhecedores da palavra, né? Aqui ele está falando para pessoas que conheciam a palavra. E eles não tinham entendimento, né? De nada que foi profetizado atrás, né? Em verdade lhes digo que antes de Abraão nascer, eu sou. Quer dizer, lá no princípio da criação do mundo, né? Foi colocado lá, né? Que eu sou, era Jesus. Então pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Nós concluímos aqui, né, o 7 e 8. O ministério terreno de Jesus aqui foi marcado com isso. Né? A gente vê, cada dia que a gente lê, a gente vê, né, as perseguições, a gente vê a dureza de coração, né? A gente vê as pessoas, né, mesmo conhecendo a palavra, duvidando de Jesus. Então isso era constante, né? Então quem não quer mudar, né, rejeita, né, a verdade. E aqueles homens, eles não queriam mudança, eles queriam continuar daquele jeito. Então ele continua até hoje, gente. As pessoas que não querem mudança na vida, você pode levar a palavra para ela. Vanessa, bom dia, Vanessa. Não aceita aquelas mudanças, ela não aceita a palavra, não aceita a verdade, ela quer continuar com o ponto de vista dela. Ela quer dizer, eu sei tudo, né? Eu sei, e aí fica presa naquilo, que ela sabe tudo, ela não está aberta, né, para ouvir, né, a palavra, para ouvir que o Senhor, ele vem aqui com palavras duras com a gente, né? Não tem palavras aqui que a gente sente, nossa, que chega, dói a gente ouvir, mas é justamente por isso, porque tá aqui, é para nos ensinar, para que eu e vocês sejam. Então a gente vê que eles não reconheceram Jesus porque estavam cegos espiritualmente. A cegueira espiritual faz isso. Mas a gente tem a esperança, né, que Jesus, ele nos ensina que permanecer nele, né, é conhecer a verdade. E aí, quando você conhece a verdade, essa cegueira espiritual, ela desaparece. E aí você passa, né, a viver realmente o reino de Deus, né, aqui. E a gente tem que buscar isso, conhecer a verdade, conhecer a palavra. Não só conhecer, mas obedecer, que é a mais difícil, né, gente? Não é fácil, de jeito nenhum. Não é fácil ser parecida com Jesus. Não é. Porque ele era muito correto, né? Muito correto. E nós somos pecadores, né? E a carne está aí lutando. A carne milita contra o espírito. Essa luta constante, todos os dias. Por que a gente fala que a gente tem pecado? Porque todos os dias, né, essa carne, esse lado humano, ela luta contra o lado espiritual. Porque esse lado espiritual é que nos dá, né, o acesso direto ao Pai, é que nos faz parecer com Jesus, né? E a carne não, a carne ela quer as coisas do mundo, né? As coisas fáceis, né, dessa terra. E o inimigo está aí por fora, querendo que a gente realmente fortaleça esse desejo carnal. E nós temos que lutar contra ela. Né? É Jesus que está conosco, é Ele que está conosco, é Ele que vai reinar em nossa vida. E não é os desejos carnais.
forma alguma. Então vamos orar para a gente agradecer? Pai Celestial, Deus de bondade, misericórdia, gratidão a Ti, Senhor, por mais um dia de leitura, por mais um dia de conhecimento da Tua palavra, Pai. Obrigado por o Senhor ter falado conosco, Senhor. Nos ensine, ó Deus, a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos dito, tem nos ensinado, Senhor. Faça com que nosso coração seja quebrantado cada dia, meu Deus. Ó Senhor, é isso que eu te peço, Pai. Quebrante, Senhor. Que o Senhor esteja nos moldando a cada dia, Senhor. Que a Sua palavra, ela não seja somente para a gente ouvir, mas que seja para mudança de postura, Pai. Para uma metanoia, tá? Para uma transformação de vida. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amém. Que o Senhor abençoe poderosamente o nosso dia. Kelly, bom dia. Continuar, amanhã nós vamos ler o capítulo 9 e 10 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Bom dia, Kátia. Thaís, seja bem-vinda também, Thaís. Amanhã estaremos de volta, certo? Para a leitura da Bíblia. E vocês, fica firme conosco também, vamos ler a Bíblia, conhecer mais. Se você já leu ela toda, vamos ler novamente. Cada vez que a gente lê, o Senhor traz revelações diferentes para nós, sabia? Cada vez que a gente lê. Sabe por quê, gente? A Bíblia, ela é uma fonte inesgotável de conhecimento. Porque é a mente de Deus, então não tem fim. Não tem. Então, cada vez que você lê, você está passando por uma situação, você está em um novo ciclo. Então, é uma forma diferente do Senhor falar com você. Então, é esse convite que a gente faz. Não é perdido, de forma alguma. Toda vez que você lê a Bíblia, você passa a ser uma pessoa melhor. A não ser que você não coloque em prática, né? Mas se você colocar em prática, você passa a ser uma pessoa melhor e passa a sentir mais o desejo de estar mais perto de Deus. Amém?